Bom dia, pessoal, bom dia, a graça e a paz. Sejam todos muito bem-vindos, segunda-feira com a graça de Deus, segunda-feira louvando, segunda-feira engrandecendo o nome do Senhor Jesus na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus funcionários, dos meus parentes, das pessoas que me conhecem, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, amém. Que o sangue redentor do Cordeiro, Jesus Cristo, nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos esconda, que nós sintamos guardados embaixo das asas do Altíssimo, em nome de Jesus, aleluia, amém. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Antônia. Segunda-feira é um quadro contando histórias. E aqui estou com a graça de Deus. Hoje nós vamos começar assim. Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia, amém. Graças a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Que linda passagem! É uma passagem que nos traz calma, é uma passagem que nos traz alegria de saber que nós temos um bom pastor. Quem é o bom pastor se não é Jesus? E saber que nós estamos sempre guiados, sempre protegidos pelo nosso bom pastor, que é Jesus. E Deus Pai Todo-Poderoso sempre está a nos guardar, sempre está a nos proteger, sempre está a nos defender. Em nome de Jesus, aleluia, amém. Meu Pai do céu, hoje nós temos a abertura total ao trono da graça pelo que Jesus fez, que foi um favor imerecido que nós recebemos. Nós não merecíamos isso, mas Deus, Pai Todo-Poderoso, nos amou primeiro. Ele nos amou a tal ponto de dar o seu único filho para nos salvar. E hoje Jesus é o nosso Salvador, aleluia. E hoje Jesus é o nosso Mestre, aleluia. E hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde nós temos tranquilidade para chegar ao trono da graça. Meu irmão, é muito lindo isso aí. E eu, Antônia, tive o privilégio de ter um pai terreno espetacular. E é sobre ele que eu vou contar a história hoje. Sobre o meu pai terreno. O nome dele era Bruno Pereira Leite. Bruno Pereira Leite. Falar sobre o meu pai terreno é uma alegria enorme para mim. Ontem à tarde eu fiquei lá com a minha mãe
E eu estava pesquisando com ela, conversando com ela. Na verdade, ontem ela não estava muito disponível para contar histórias, mas ela contou muitas coisas para mim. E aí eu fui alicerçando. E ela me disse assim que meu pai foi sempre um homem muito bom. Isso eu sei. Isso eu já sabia e isso eu trago em mim, esta bondade dele. Essa tratar o outro tão bem quanto a nós mesmos. Principalmente quando são os nossos colaboradores, que antigamente não sabia essa palavra colaboradores, eram empregados. E eu lembro muito bem que meu pai, ele fazia o cafezinho cedo e ele levava no curral para aquele moço que estava tirando o leite lá. E ele era muito bondoso, muito bondoso. E eu lembrei, quando a mamãe ontem estava conversando comigo, veio em minha mente, provavelmente, com certeza, o Espírito Santo fez vir à minha mente. Vocês lembram num quadro que eu contei aqui que eu sempre li a palavra quando eu ia visitá-los? E eu lembrei que meu pai gostava muito de ouvir um programa de rádio bem tarde da noite. E a mamãe já tinha ido deitar e eu ficava com ele. Veio na minha mente assim, ó, muito pouco assim, mas veio aquele flash que ele estava sentado com o radinho na frente. Na época não tinha energia elétrica, era tudo de pilha. E eu de pezinho aqui ao lado. Eu era muito pequena, mas ele ouvia esse programa que falava sobre a palavra do Senhor todo o dia, toda a noite antes dele se recolher. Provavelmente foi daí. Mas também eu sempre gostei de pesquisar as minhas raízes. Eu até tenho um desenho de uma árvore onde eu me coloco e coloquei todas as ramificações até onde a mamãe conseguiu me direcionar. Meus avós, maternos, paternos, bisavós, tataravós, até onde ela conseguiu. E o pai do meu pai, a gente chamava, eu teve muito pouco contato com ele, porque logo que eu me lembro, ele já faleceu. O meu vovô Candi, nós chamávamos de vô Candi. Também eu fiquei sabendo, eu não tenho essa experiência de vê-lo ler a palavra, mas uma das minhas irmãs contaram que o meu avô, esse pai do meu pai, ele lia a Bíblia todos os dias. Ele sentava ali numa cadeira e ficava lá a ler a palavra do Senhor. Então é ramificação. É a ramificação que vem com a graça e a glória de Deus. Honra Ele. Provavelmente a minha linhagem, que sempre eu estive envolvida com a palavra do Senhor, veio desta ramificação paterna. Aleluia, amém. Hoje nós estamos falando do meu pai. E meu pai foi um homem muito honesto. Meu pai foi um homem muito trabalhador. Meu pai foi um homem que muito nos honrou, a nós, seus 11 filhos. Ele sempre fez tudo por nós, mas ele fez do jeito dele e ele fazia a coisa para você honrar a palavra que você deu. Eu me lembro muito bem que eu já estava casada e eu fiz minha faculdade na Federal. E depois era muito dificílimo para mim, era dificílimo, que eu já contei aqui neste mesmo quadro várias vezes. E eu, nessa ida lá para visitá-los, um dia eu falei para ele: pai, eu vou desistir, eu não aguento mais
pegar 4 ônibus está dificílimo. Ele olhou para mim e me disse uma coisa que eu não esqueço esta frase. Ficou gravado. Ele falou, vem cá. Sempre que você põe uma perna para pular um buraco, a outra tem que acompanhar. A gente não desiste do que a gente começa. E aí ele me falou muitas coisas, quer dizer, ele quis dizer que quando você começa uma coisa, você se faz uma matrícula, você tem que terminar. Então, se você vai pular um buraco, não tem como você botar só uma perna para lá e a outra ficar para cá, você vai cair. Então você tem que dar um impulso e ir. Então ali eu me alicercei. E ele foi uma pessoa extraordinária de honestidade, bondade, de tudo, que seus 11 filhos, 11, todos, ele deu, se ele não dava uma casa, quando nós casávamos, ele dava uma terra, uma parte da terra, para que a gente começasse a vida. Seria como se a gente fosse pensar antigamente, como se fosse um dote. E eu já vou terminar aqui, mas eu quero contar um caso aqui também, que eu estava até conversando agorinha cedo com meu irmão mais velha. Ela disse que sempre, quando o papai dizia assim, coloca esta vasilha aqui, ela colocava. Tira daqui, ela tirava. Ela sempre foi obediente ao papai. E eu lembro assim, que sempre no final da tarde, já bem tardezinha, todos sentávamos na porta, não tinha área, na época as casas não tinham área, era a casa e uma calçadinha e a gente sentava para ver as estrelas lá no sítio, que não tinha energia elétrica. E a gente conversava. E um dia lá, não era esse dia à noite, era um dia de dia que a gente estava sentado, provavelmente era mais cedo, né? Eu falei pro papai, pai, era costume da época para os filhos homens dar uma novilha. E essa novilha ela ia reproduzindo. Quando estava com uma grande quantidade, eles vendiam, os meus irmãos. Eu falei, pai, por que o senhor não me dá uma novilha também? Igual o senhor dá para os outros. Aí ele falou assim, filha, olha para esse cercado lá, dava de ver várias vacas que ele tinha, né, vacas. Tudo que você tá vendo aí é meu, mas também é seu. Mas eu não concordei, mas eu silenciei, porque eu também queria ter igual os meus irmãos tinham. Porque quando crescia, eles vendiam, ficavam com o dinheiro e iam fazer alguma coisa com o dinheiro. Mas não tenho nada, eu só tenho que agradecer e louvar a Deus Pai Todo-Poderoso por Ele ter me dado este Pai espetacular terreno. Do meu pai Bruno, eu tenho esta garra. Do meu pai Bruno, eu não desisto de nada. Do meu pai Bruno, eu honro a minha palavra. Se você marcar um compromisso comigo, 7 horas da manhã, me aguarde 10 para 7. Porque eu estarei lá de onde foi marcado. Honrando quem? O meu pai. E se você não for, Antônia, eu te ligo, eu te passo uma mensagem, eu mando um recadinho antes das 10 para as 7. Mas é muito bom falar sobre o meu pai. Eu poderia falar 1 hora de relógio, 2 horas de relógio, porque tem muitos casos maravilhosos para contar sobre o meu pai Bruno. Bruno Pereira Leite, meu pai terreno, que eu fui privilegiada, honrada de ser filha dele. Muito obrigada. Atravessemos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Te amo, gente!